Fala gurizada, Robson na área, e hoje o papo é sobre aquilo que a gente consome na internet. Por exemplo, o que a gente vê nos vídeos, aquilo que a gente escuta do conteúdo que a gente absorve, seja no YouTube, seja nas outras demais redes sociais, enfim. Aquilo que a gente está consumindo de fato vem de alguém com propriedade para falar sobre esse assunto? Agora vamos mexer num vespeiro bem grande, né? Mas, antes da gente seguir com esse papo, tu já sabe o que você tem que fazer, né? Tu já tá ligado, né? Que é curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo aqui com o pessoal da família, o pessoal do trabalho, nos grupos aí de WhatsApp que tu tem aí, ó. Espalha pra geral, pro teu doguinho, que não pode faltar. ênfase no doguinho. Não se esquece, ele que dissemina o conteúdo na Vila dos Caramelos. Enfim, gente, dissemina isso porque aqui, ó, eu vou falar algo que às vezes as pessoas insistem em não entender, que é o quê? A gente tá vendo um vídeo, seja aqui no YouTube, seja em outra plataforma, sobre determinados assuntos, enfim. E a internet é uma terra onde as pessoas têm a liberdade para expor, dividir conhecimentos, compartilhar experiências. E eu acho muito legal, muito válido. E constantemente, assim, ó, eu consumo vídeos de outros canais também. Mas eu vou dizer para vocês que em alguns momentos eu me deparo com gente falando coisa sem ter embasamento e propriedade para falar sobre isso. Gente, assim, ó, seja qual for o assunto, seja qual for a temática, verifica quem é que está falando sobre isso, quem é que está te vendendo esse discurso na internet. Porque assim, ó, muitas vezes as pessoas podem estar se guiando por alguém que não tem o devido conhecimento para estar falando sobre isso. Por exemplo, assim, ó, eu digo para todo mundo aqui, apesar de eu ser psicólogo, não é um canal de psicologia, mas eu sei que muitas vezes eu acabo trazendo coisas que flertam com a psicologia. Mas eu deixo claro, eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho uma formação para falar muito do que eu posto aqui, para não dizer a maior parte. Mas sim, muitas vezes eu imito opinião aqui sobre futebol, sobre MMA, sabe? Mas, pensando nos conteúdos que eu trago para que as pessoas reflitam, todo mundo sabe, o Robson é psicólogo, ele tem uma formação em psicologia para falar sobre isso, entendeu? Não que eu acerte todas aqui, não sou dono da verdade, mas pelo menos eu tenho um embasamento para seguir com boa parte dos meus assuntos aqui. Mas eu vejo assim, muita gente vendendo conteúdos aí, ó, sem ter embasamento nenhum. E aí tiram teses, teorias de sei lá onde. Eu ia falar um palavrão aqui, mas em respeito a todos que estão assistindo, eu não vou proferir eles, mas você já deve imaginar do que eu estou falando. Chegam aqui, vendem um conto da carochinha de uma tese que criaram não sei da onde, e aí tu, muito coincidentemente, tu vai lá consultar talvez os autores citados, eles não falaram nada disso. E aí como é que fica? A notícia já foi passada para frente, tu já comprou aquilo como verdade, e aí tu acaba, sabe, flertando com o desserviço. Quando eu digo tu flertando com o desserviço, é no sentido de que tu acaba sendo vítima do desserviço. Então, sabe, antes de consumir qualquer conteúdo na internet, verifique a procedência. Os próprios... Aí eu vou trazer um pouquinho a brasa pro meu assado aqui. Quando a galera vai consultar muitas vezes questões clínicas de saúde, a gente abre o Google ali, o Google te oferece um monte de coisa. Mas, será que os sites que tu verifica são realmente confiáveis? Então, da mesma forma como a internet ela é positiva, ela acaba sendo negativa também, porque muitas vezes tu acaba sendo vítima de locais que te entregam uma informação que não é verdadeira. Ou então alguém que se diz entendido de um assunto vem aqui e te vende informações, teses, teorias, e aí tu vai ver qual é a formação que essa pessoa tem.
não tem nada a ver com aquilo que ela está falando ou postando. Quando, por exemplo, eu trago conteúdos aqui de Grêmio, por exemplo, todo mundo aqui sabe que eu não sou profissional de educação física, que eu não tenho curso de treinador, até ganhei minhas taças aí como treinador do clube do curso da Psico lá e tal, mas eu falo na visão de torcedor. Isso eu deixo claro. Nunca trabalhei na gestão de um clube para falar de como funciona a coisa lá dentro. Eu berro, eu esperneio aqui como torcedor. E a mesma coisa quando eu venho trazer vídeos de MMA aqui, que são os dois assuntos que eu gosto de trazer aqui no canal também. Quando eu trago coisas de board games, de videogame aqui, é porque eu sou consumidor. Eu falo numa visão do consumidor. Mas eu nunca construí um jogo de tabuleiro. Eu nunca construí um jogo. Então, sabe, eu vou até onde eu sei que eu posso ir. Quando eu trago as minhas reflexões, repetindo, eu tenho o embasamento da psicologia, mesmo eu deixando claro que não é um canal de psicologia. Mas eu não vou me negar para vocês que muitas vezes eu me aproprio do conhecimento acadêmico que eu tenho para trazer aqui. E lembrando, pelo fato da psicologia ser uma ciência democrática, eu sempre deixo aqui a vontade que todos concordem ou discordem do que eu estou falando aqui. Beleza? Mas assim, ó, o recado final é: consuma a internet, o que ela tem de bom, mas verifique a procedência, para evitar que tu seja vítima de uma desinformação. Tá certo? Mas e aí, o que tu pensa sobre isso? Concorda, discorda, tem algo a acrescentar, quer ir além? Quer discordar também? Não tem problema, somos um ambiente democrático, que somos eu, no caso, né? Mas enfim, deixa aí teus comentários sobre isso, tá? Se tu gostou, curte, compartilha, inscreva-se no canal, ative o sininho. E se tu acha que esse papo aqui vale uma contribuição no LivePix, ó, Léo, tá aqui o caminho, ó, QR Code do telefone, e escaneie esse código aqui para te ir lá para a parte do LivePix, deixar teu nome, tua mensagem, o quanto vai contribuir. Usa a primeira opção, copia o QR Code e joga no teu app do banco. Beleza? Então é isso. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!